culto da celebração da ceia do Senhor. Um momento singular na vida da igreja sempre, que é este memorial, onde nós vamos mais uma vez recordar dos momentos ali cruciais da vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então sintam-se muito à vontade, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus, amém? Se vocês gostarem, se não gostarem, volte até gostar, amém? E eu estou pegando esse jargão quando eu chego na casa dos irmãos também, né? Ó pastor, não sei como é que ficou esse bolo não, mas o senhor come, se o senhor gostar, se o senhor não gostar, o senhor come até gostar. Aí os irmãos agora me pegaram aí, não tem jeito de escapar, né? Mas é sempre uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para minha esposa, de estar visitando os queridos em seus lares. E agora, gostaria de convidá-los a ficarem de pé, os que puderem, para que possamos ler a palavra de Deus que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e também o 4, onde nós estaremos inicialmente agora refletindo sobre a palavra de Deus nessa introdução. Apocalipse 21, verso 3 e 4, assim diz a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Igreja. Deus encarará a seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quantos aqui acreditam nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. Então fique preparado, porque hoje pode ser o dia da volta de Jesus. Então, vamos nos despedir desse planeta, não é? E vamos morar para sempre com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos. Este é o momento então em que nós vamos falar com o Papai do Céu. E coloque todas as suas angústias neste momento diante do trono de Deus. Não fique acanhado, porque você está na casa do Pai. E na casa do Pai nós podemos nos sentir à vontade. Fique à vontade para se derramar diante de Deus. Eu sei que todas as famílias enfrentam dificuldades, porque ainda estamos neste mundo, mas com certeza, aquele que é fiel e verdadeiro já nos garantiu que essas aflições não serão capazes de nos desviar do caminho do Pai. Senhor Deus e Pai eterno, graças te damos, Senhor. Deus, obrigado por esse dia. Dia este, ó Deus, que nós passamos todo ele pensando naquele dia ali, no primeiro século, onde o Senhor Jesus consolidou a nossa salvação, a nossa redenção, através da sua morte de cruz. Muito obrigado, Pai. Que alto preço desse resgate o Senhor teve que pagar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer e a valorizar este resgate que o Senhor nos deu através da vida de teu Filho Jesus. Hoje, Senhor, é um culto do memorial da ceia do Senhor. Que a tua igreja que aqui está presente possa se sentir à vontade, Pai, para cear na mesa com o Senhor. Ó Deus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa acompanhá-los em seus lares. Fortaleça-os, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que estão aqui, mas que estão enfrentando qualquer tipo de perseguição. Senhor, não permita que passem por aquilo que eles não possam aguentar, mas que o Senhor venha acrescentar a fé de cada um dos teus filhos que aqui está presente. Nos dê, ó Deus, a tua direção para esse culto de louvor, de adoração, que é dedicado, oferecido única e exclusivamente ao Senhor. Assim nós te oramos hoje e sempre nos méritos de Jesus, o Salvador. Amém. 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 Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém.
Glórias a Deus. Amém. Motivo de sobra nós temos para agradecer, para glorificar a Deus, ao Senhor Jesus essa noite. Nós escolhemos um hino para começarmos este louvor que fala: te agradeço. Irmãos, como nós temos que agradecer a Deus. Como que nós temos que ser gratos, principalmente por esse ato que vai ser celebrado aqui hoje. Eu sou mãe de 4 filhos que não nasceram de mim, são adotivos, mas eu os amo incondicionalmente. Amo meu pai, amo minha mãe, amo meu marido. E se fosse para me escolher, eu não teria coragem de dar nenhum dos meus filhos que nem nasceram de mim, pela vida de nenhum deles. Que são pessoas importantíssimas para mim, meu pai, minha mãe, meu marido. Mesmo assim, eu não teria coragem de dar a vida dos meus filhos por ele. Imagina Deus, o Pai Todo-Poderoso, ofertando o seu Filho, Jesus Cristo, por pessoas que muitas vezes não valiam nada, assim como eu não valia um dia. Pessoas que não querem saber do sacrifício do Filho dele. Nós temos que ser gratos a Jesus por ter derramado um sangue inocente, um sangue puro, por uma vida que estava ali lançada para ser condenada. Quantas vezes eu me peguei em momentos de pouca fé, simplesmente não querer saber do sacrifício de Jesus, mas depois eu me voltava a casa e falava assim: Senhor, o Senhor que amou tanto, que deu o seu Filho unigênito para me salvar, para me tirar da perdição. Porque se aqui já está difícil, irmãos, imagina a condenação eterna. E era isso que nós estávamos fadados, para isso nós estávamos aqui, para sermos condenados. Mas graças a Jesus, graças a Deus, que hoje nós temos o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus. Hoje nós temos o privilégio de falar: ainda que está difícil, eu vou estar na glória, e lá eu vou ceiar com Jesus eternamente. Então não cante, não fale simplesmente as palavras com a sua boca, mas dedique o melhor que você tem a Deus hoje, que é o seu coração, a sua alma. Entregue-se a Deus e fale com Ele: Senhor, eu te agradeço, Jesus. Aleluia. Por tudo
Nós louvamos o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, Jesus. Louvemos ao Senhor.
Aleluia, Jesus. E ouve-se o júbilo de todos os povos. E todos, por onde quer que esse som esteja chegando, seja aqui na cidade, seja em qualquer outra cidade, que possam se ouvir os júbilos, a alegria, que todos possam saber que hoje nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que pode transformar, a um Deus que pode trazer alegria à alma, à vida que está triste. E que Ele pode fazer cair por terra toda e qualquer dificuldade que você estejamos passando. Ouve-se o júbilo, cante com alegria, com palmas, entoa esse louvor ao Senhor. Aleluia, e que o nome dele seja louvado e glorificado para todos sempre. Amém, Amém Jesus. Amém. Jericó,
Aplauda o Senhor, porque Ele merece, e Ele é digno de glória. No dia que se fizer a chamada, eu vou estar lá. Você estará, irmãos? Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Chamar os nossos nomes, Senhor. Que dia maravilhoso, que dia lindo. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para declarar que somente o Senhor é único, é digno de receber toda honra, toda glória, a força e o poder. Aleluia, não há outro sequer no mundo, Senhor, que merece a nossa adoração, que merece a nossa veneração, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu corpo que foi dado por nós, pelo teu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Recebe nosso louvor, Jesus, porque tu é o único. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, e chegou um momento não menos importante, né? Os irmãos podem sentar, se quiserem, por favor. Daqui a pouco eu chamo para levantar de novo. Mas chegou o nosso momento de ofertório, né? Ofertório e de missões juntos, né? Hoje nós estaremos fazendo
de uma só vez o nosso momento de ofertório, né? Os irmãos já estão acostumados, ali tem 2 gasofilácios bonitos e grandes ali, né? Cabe muito valor ali dentro, né? Os irmãos já sabem receber aí seus chiques, seus papeizinhos para contribuir com missões, né? Só lembrando que ali à direita, ou seja, o mais próximo da parede está o de missões, né? E ao centro aqui, mais perto de nós, está o gasofilácio para ofertas e dízimos, né? E Maria lembrando que é menor um pouquinho de missões, né? Mas é isso aí. Então, o nosso texto de missões diz assim: e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, essa é o nosso texto base para missões, né? O pastor colocou ontem um vídeo a respeito do que nós temos feito ou através do nosso plano cooperativo, né, das nossas ofertas, e também não tanto de missões, mas vamos ver que também faz missões também com esse dinheiro. Por que faz missões? Porque a carreta, ou seja, o ônibus na estrada, saúde, também é missões, e é feito através do plano cooperativo, né? Não sei quantos assistiram aí, mas mostrando o que se tem feito, o que nós temos feito, né, através de uma boa administração, né, lá em cima, os nossos representantes, o que tem feito, né, através dessa boa administração do dinheiro que nós temos enviado, né? E assim o Evangelho está sendo propagado, né? Os irmãos, então, fiquem à vontade para trazer suas contribuições aqui de dízimos, ofertas e ofertas de missões, enquanto nós cantamos o hino ao único que é digno de receber toda a honra e glória. Pode pôr nesse maior mesmo aqui. Isso. Está identificado já? Oh
altar. E também, ó Deus, te apresentamos os dízimos e as ofertas, te agradecendo, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua provisão nas nossas vidas, porque, aleluia, sabemos, sim, ó Deus, que o Senhor tem entrado com providência, Senhor. Quando, ó Deus, nós já não temos mais esperança, o Senhor sempre nos abre uma porta, o Senhor sempre nos dá uma válvula de escape. Recebe, ó Deus, os nossos dízimos, nossas ofertas. Recebe os louvores que aqui foram entoados a Ti, Senhor. Aleluia. Que o Senhor continue falando conosco no decorrer desse culto. Aleluia. E que a glória, a honra e o louvor sejam dados a Ti para todos sempre. Amém. Maravilha poder louvar ao Senhor com liberdade e poder perceber através dos olhares dos irmãos que de fato se entregaram, se quebrantaram ao não só ouvir, mas cantar a Deus os louvores que aqui nós cantamos, né? Que bênção ver esses irmãos aqui no louvor também, né? E o esforço deles de estarem aqui para ensaiar, isso dá trabalho, sabe, irmãos? Mas é um trabalho gratificante, não é, irmão do louvor? Amém? Pois é, todos aqui têm, né, suas famílias e filhos para cuidar, né? Só o Vitor que ainda está na caminhada querendo chegar lá, mas também já trabalha, né? E tem sua programação de vida normal e se ajeitam para estar aqui. Aí quando eu fico vendo eles tocando, ensaiando, e fico pensando que bênção, né? Um trabalho voluntário feito de coração para Deus. Por isso o tema desta noite, queridos, é o seguinte: a ceia do Senhor, memória, comunhão e esperança. Memória, comunhão e esperança. Para muitos, o culto da ceia do Senhor é como se fosse um culto fúnebre, né? Mas não é. Na verdade, é um culto de festa. É um culto de celebrar algo extraordinário, né? Algo nunca antes visto na terra. Foi o que aconteceu com Jesus ao descer para este planeta, ao se esvaziar-se, né, do Deus poderoso que ele já era no céu, para caber no ventre de uma mulher, né? E aquele pequeno embriãozinho se tornar um bebê ali no ventre e venha nascer, naquelas dificuldades toda que foi o nascimento de Jesus. Que gravidez complicada, né? Que Maria teve. Já imaginou? E o medo que ela deve ter sentido: ah, meu Deus, quando esse menino nascer, como é que eu vou fazer? O que vai ser? Está no meu ventre um Deus, vai nascer um Deus através de mim. Olha que situação, a gente nem, muitas das vezes não paramos para pensar nisso, né? As mamães aqui sabem, quando estão grávidas, ficam pensando: meu Deus, o que vai ser, né? Essa menina, esse menino, né? E aquela alegria, né? Aquela ansiedade de ver logo os 9 meses passar. Tem uns que até antecipam o seu nascimento, né? E nascem de 6, de 7 meses, de 8, né? Outros passam um pouquinho, mas nunca muito dos 9 meses, porque Deus assim organizou tudo tão perfeitamente. E a gravidez de Maria não foi algo diferente, não. Foi certamente uma gravidez que ela esperou esse bebê com muita ansiedade, mas também com muita preocupação, porque não era um bebê qualquer que ia nascer. Era o Filho de Deus. É aquele que ela e seu esposo José iam ter que educá-lo, levar na escola, trazer, ia brincar com os meninos na rua, e ele ia crescendo, ia sentar-se à mesa, né? E Jesus, até os 30 anos de idade, ele foi um homem como qualquer outro homem nos dias dele ali.
a Bíblia relata, né, que o primeiro milagre de Jesus acontece pela ocasião da festa, né, uma festa de bodas de casamento lá em Caná. Nem era o momento dele, não tinha chegado, mas a mãe, sabendo que ele era Deus, sabendo que ele era capaz de fazer, e vamos ser sinceros, a ansiedade que ela estava de ver um milagre acontecendo, o Deus encarnado agora está aqui, ele vai fazer algo, né, sobrenatural. E aí o vinho acaba e o pessoal fica sem graça. Imaginou, você chama o pessoal para uma festa na sua casa, quando você olha lá na panela de caldo lá e não tem mais nada, né? E assim de gente na fila com uma bacinha querendo um pouquinho, sabe, meu Deus, e agora? Assim aconteceu, o vinho acabou. E o vinho na época era algo, né, prestigioso, era algo assim que não podia faltar na festa nos dias de Jesus, era o vinho. E Maria vai, Jesus devia estar tranquilo, conversando lá com seus conhecidos, né, na festa. Ela chega e fala com ele, não, ó, o vinho acabou. Quem se lembra do que Jesus respondeu? Mas o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Não era hora dele fazer milagre, não é? Mas ele atendeu o pedido da sua mãe biológica, né? Que Maria era mãe, e foi mãe de quem? De Jesus. Mas foi mãe de Deus? Não. Ele já existia no céu antes de mesmo Maria sonhar em nascer. Então Maria foi mãe de Jesus, homem. Então ela pediu a esse filho agora, que sabia que tinha a divindade para resolver o problema, e de fato ele resolveu. Por isso, a ceia do Senhor hoje é esse memorial que vai nos trazer 3 pilares específicos: memória, comunhão e esperança. Porém, nós vamos, antes de ler os textos que vão nos guiar, nortear por esse caminho, a mensagem está dividida em 2 blocos. Esse primeiro bloco agora, ele é estritamente voltado para você, que ainda não participou da mesa de Jesus. Esse texto que nós vamos ler agora, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que dá sequência a esse primeiro momento da mensagem dessa noite. E a gente vai entender o porquê de algumas situações que vamos ver daqui a pouco. Ali já está na projeção, podem ler comigo, por favor? O Espírito enviou-me a curar os contritos de coração. Pobres, contritos de coração. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não deu muita ênfase àqueles que eram mais cultos, abastados de dinheiro, não. Não porque não quisesse, não porque ele fizesse uma separação, uma acepção de pessoas, não. Porque como Deus, ele já conhecia o coração. Tanto que numa ocasião, um certo jovem muito rico aproximou-se dele e questionou com ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino ou a vida eterna? E Jesus vai falando, né? Que ele fosse uma pessoa correta, que fosse uma pessoa que fosse caridosa. Ele começa a falar: não, todas essas coisas eu já faço, Senhor. Ele vai, então agora só falta mais uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Diz o texto que o rapaz baixou a cabeça e saiu triste, né? Porque o que acontece? Os bens materiais, é muito comum nós nos apegarmos a coisas, carros, né? Casas, fazendas, aviões, que pode ter um avião, um iate, um helicóptero, né? É muito comum hoje as pessoas, hoje não, sempre foi assim, né? Se apegar a bens materiais. E Jesus, sabendo desse apego que nós humanos temos, né? Herdado por causa do pecado, ele vai e faz essa colocação final: então vai, meu filho, vende tudo que você tem, divide com os pobres e me segue. Ou seja, uma outra situação do texto que fala que Jesus, ele estava evangelizando os pobres, pessoas de poucos recursos,
quando ele começa a separar o seu colegiado apostólico, ele não foi, por exemplo, direto a Nicodemos, a José de Arimateia. Ele não foi, embora esses pudessem, né, e foram convertidos mais na frente. Mas ele foi atrás de pessoas simples, foi atrás dos pescadores. Se fosse hoje, ele teria ido lá no Rio São Francisco, né, atrás dos pescadores. Já pensou, irmão José? Jesus será na sua porta, vem, me segue, mandou nas suas redes aí. É assim que ele fez lá. Ele foi atrás daquelas pessoas humildes. Embora outros acabaram aceitando depois a proposta da salvação através da graça e se uniram a ele, né? Entre eles estão pessoas de alto padrão de nível de vida na época, com certeza. Tudo indica que Pilatos se converteu, porque Lucas fala que depois do que aconteceu com Jesus ali, com Pilatos, naquele julgamento final antes da cruz, diz o texto lá na frente que Pilatos convidou Herodes, e eram inimigos, e fizeram as pazes. Ou seja, a palavra de Jesus, a conduta dele mexeu com o coração daqueles homens, né? Então tudo indica que eles de fato se converteram, sim. Porém, queridos irmãos, Deus não está à procura dos fortes. Interessante isso. Ele está à procura daqueles que sabem que são fracos. Daqueles que sabem que são fracos. Ele está à procura daqueles que ainda estão presos a alguma coisa. Esta semana mesmo, visitando uma pessoa, e ela não é da igreja, tá, irmãos? Eu disse, o que te impede de servir a Deus, então? Ela disse, eu tenho tanta vontade, pastor, de ter um compromisso com a igreja, com Deus. Eu falei, o que te impede? Pastor, eu não posso revelar para o senhor, mas tem algo que não me deixa fazer isso. Eu sinto que se eu fizer, é como se eu estivesse perdendo meu tempo lá. Eu falei, meu Deus, que pecado deve ser esse? O que será que é tão difícil para essa senhora, para ela chegar ao ponto de dizer que está condenada de fato à morte espiritual eterna? E eu disse para ela, olha, eu não sei do que se trata, a senhora não precisa me dizer, mas uma coisa eu sei, que o preço alto lá na cruz que foi pago, pode sim perdoar a senhora, seja lá do que a senhora fez. Porque senão a senhora está invalidando a morte de Jesus na cruz. Jesus não veio, não morreu para salvar alguns, mas para todos. O sangue de Cristo é capaz de nos lavar, de nos purificar. Nossos pecados que eram tão vermelhos como carmesim, diz o texto de Isaías, ele é capaz de nos tornar brancos como a neve. Então, junte coragem, força, eu vou orar em sua direção, em seu favor, para que Deus te dê essa força. E como essa senhora, é provável que tem outras pessoas que ainda querem muito servir a Deus, mas estão presos em alguma coisa. E a gente pode ver aquela ilustração da ovelha, né, que se embrenhou pelos carrapichos, pelos matos, e por causa da sua pelagem, da lã, ela não conseguia sair de tanto carrapicho. Não sei quantos de vocês já viram aí, hoje a gente não vê muito mais, hoje essa raça de cachorro, esqueci o nome, em casa tem um, chama aqui, tem Golden, tem olha esse outro cabeludinho, que chama? O Shih Tzu, o Poodle também, né? Já viram um Poodle, quando ele se enrola no meio do mato, onde você tirar os carrapichos? Tem que levar lá no pet, né, para passar a máquina, limpar tudo, né, assim. Alguns estão nessa situação, irmãos, emaranhados em meus carrapichos. Mas Jesus está pronto, em sentido figurado, passar a máquina, limpar tudo, tirar, tornar a pessoa livre, solta agora para servir a Ele, livre de culpa, livre de qualquer situação que esteja impedindo ele de servir a Deus. Por isso, o maior milagre que já aconteceu, queridos irmãos, não foi a travessia do Mar Vermelho, não foi, mas foi abrir um coração do
ponto dele se dobrar a Jesus. Esse tem sido o maior milagre de hoje. O coração duro se derreter diante de Jesus, se dobrar diante de Jesus. Nessa primeira parte, de cunho bem evangelístico, bem de apelo, chamando os pecadores ao arrependimento, nós podemos recitar o texto de abertura do culto. Quem lembra? Apocalipse 21, 3, 4 e 5. E nós vamos ler de novo para que possamos refletir melhor agora. Se os irmãos quiserem ler. Uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Interessante agora, olha. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quem estava sentado ao trono? Jesus Cristo. Imagine você ser considerado agora fazer parte do povo de Deus. E um Deus esse que diz que você não só será povo dele, mas ele estará com vocês. Estará conosco. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso não é pouca coisa. Nós temos hoje a nossa família que nós amamos com todo o nosso coração. Nossos filhos, pais, irmãos. Nós, enquanto irmãos em Cristo, nos amamos de uma forma tão assim, grandiosa, que quando alguém adoece, a gente fica triste, como é o caso do pastor Renê agora, lá em Juiz de Fora, aguardando a cirurgia. A gente fica aqui pesaroso, oh meu Deus, o que será dele, né? O senhor já de 80 anos. Enfim, esse amor que nós temos um pelo outro, imagina o amor de Deus por nós. Não somos nem capazes de medi-lo. Não tem como medir, mensurá-la é infinitamente grande. Porque a ação dele foi tão imediata e resolutiva, porque resolveu o problema. O problema de alguns hoje é de achar que ainda precisa de alguma coisa maior para tirar ele daquela situação. Não precisa de mais nada. Já foi feito, já foi pago. O resgate já foi pago. Só precisamos de fato aceitar esse Jesus da cruz, que morreu por nós, e de fato fazer a diferença na nossa vida, permitir que Ele nos ajude a mudar o rumo que nós estejamos vivendo, andando, e adorá-lo sem vergonha nenhuma dos homens, sem preocupar com o que o vizinho vai dizer, com o que o meu parente mais próximo vai dizer, apenas adorá-lo, apenas a servi-lo. Irmãos, estamos reunidos ao redor dessa mesa hoje. Estamos aqui reunidos para celebrar um dos momentos mais solenes, o memorial da ceia do Senhor. Eu me lembro lá na década de 90, quando eu vi a igreja em culto como esse, e o pastor pedia para ficar de pé aqueles que iam participar, eu ficava pensando, puxa vida, quando é que eu vou poder participar? Mas o coração ainda estava endurecido ainda. Eu dizia, como muitos hoje talvez podem pensar e dizer, por enquanto eu não posso, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco, né? Assim eu fiz por algum tempo também. É muito normal isso acontecer. Eu não julgo ninguém que ainda estão pensando assim. Porque de fato cada um tem o seu tempo, né? E o Espírito de Deus é que convence, não é os pastores, não são os diáconos.
mas o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. No entanto, quando Jesus instituiu essa ordenança da ceia do Senhor, Ele não deixou para nós aqui um monumento de pedra. Não é nada disso. Nem um livro de regras complexas para nós seguirmos. De forma nenhuma. Ele nos deixou, queridos irmãos, uma refeição. Olha que interessante. Nos deixou uma refeição. E comer e beber junto com os nossos queridos irmãos é algo tão profundo para nós, porque fala da nossa intimidade. Fala da nossa intimidade. Você não convida qualquer um para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa. É comum a gente convidar alguém que a gente conhece, que a gente preza, que a gente quer ter o prazer de oferecer o melhor, não é assim? A ceia do Senhor é isso. Quando Jesus chama lá os seus discípulos e fala, ó, bom, na rua tal, vai encontrar a pessoa tal, vocês vão subir e vai preparar a mesa lá na sala. Prepara a mesa para nós lá. É o momento da comunhão. O momento da comunhão da igreja ali. Por isso que o tema é a ceia do Senhor, memória, comunhão e esperança. Isso que nós vamos analisar agora. O apóstolo Paulo nos lembra que a ceia é um memorial. Vamos ler daqui a pouco em 1 Coríntios. Mas o que significa fazer isto em memória de mim? Já se perguntou? O que significa fazer isto em memória de mim? Conforme diz o verso lá, 28. Vamos refletir sobre 3 dimensões essenciais da ceia do Senhor. Primeiro, o passado, que é a memória, o memorial. O passado, significando aqui o memorial. O presente, isso aqui é a comunhão. Hoje, estamos em comunhão para participar da mesa de Cristo. E, por último, não menos importante, o futuro, que é a esperança. Esses 3 pilares. Memória, comunhão e esperança. É isso que o culto de ceia traz para nós. A memória, porque está no passado. Vamos lembrar, não só de Cristo, mas lembre de você, quem você era antes de andar com Jesus. O que Jesus já fez por você, que transformou a sua vida, te trazendo paz, contentamento, não é? Depois você vai olhar também a comunhão. Olha que bênção! Agora você tem a comunhão com a igreja, com os irmãos sentados à mesa, e com ninguém menos que o próprio Rei Jesus, porque Ele está presente. Porque Ele diz, eis que estarei convosco um dia e outro dia não? Todos os dias. Jesus se faz presente, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Ele se faz presente. Você não é capaz de vê-lo, Ele está em espírito. Mas assim como Ele sentou-se com os apóstolos ali naquela mesa, assim Ele está presente em espírito, porque Ele prometeu que estaria conosco. Agora é interessante que nesse exato momento, aquilo que eu não posso e você não pode fazer, Ele está fazendo. Ele está olhando para dentro de cada coração aqui. Ele sabe cada pensamento nosso. Olha que interessante. Que poder extraordinário. Eu não sei o que você está pensando, nem precisa me falar. Mas Jesus está lendo, está ouvindo, sabe do seu coração. E Ele com os braços abertos, porque por isso Ele foi crucificado, e não assim, mas assim, com o sentido de abraçar a todos, independente do que esteja passando no seu coração agora, na sua mente. Cristo está aqui para te receber, não só por um dia, mas por todos os dias da sua vida. Pense nisso. O pão partido representando o corpo de Jesus, que foi moído, ferido e entregue por nós. As marcas do seu corpo foram o pagamento pelas nossas transgressões. Cada chicotada daquela que o romano dava nele era para poder pagar o meu pecado e o seu pecado. Cada chicotada daquela era para mim, era para você, porque nós sim somos pecadores. Cada chicotada. E o cálice? O cálice representando ali o sangue de Jesus derramado na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É algo que tinha que acontecer, tanto que no momento ali da morte, né, daqueles
segundos que antecedeu a morte, ele clama ao seu pai, chamando de papai, quando ele fala, né? Abba, pai. E Eliezer dizendo, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a sua vontade. Ele sabia, a dor já era enorme. Jesus estava se esvaindo em sangue, porque as costas, a carne estava toda dilacerada pelas chicotadas do romano, soldado romano. Se você pesquisar, você vai ver o que tinha na ponta daquele chicote. Eram pedaços de ossos e bolas de ferro grudada. E quando eles faziam, como se fosse uma vassourinha, cheia de pontas de ossos e bolas de ferro, eles batiam e puxavam. Imagina aquilo quando batia nas costas, ia rasgando, irmãos, ao ponto de ele não suportar a dor e a fraqueza, porque ele era 100% humano. Ele arriou no meio da via dolorosa. Ele não aguentou. Alguém teve que ajudá-lo a carregar a cruz até o final, até o Monte Gólgota. Imagina a dor, a coroa de espinhos cravada, né? Imagina a cabeça da gente. Tudo aqui dói muito, porque é praticamente pele e osso. E aquilo cravou nele. E o que passava na mente de Jesus? Tudo isso para salvar o humano pecador. Tudo isso para salvar. Cada chicotada doía nele e doía no Pai. Porque é assim que nós nos sentimos. É assim que nós nos sentimos. Eu me lembro que meu filho Johnny uma vez chorava com dor de dente. Ele tinha só 9 aninhos de idade. E a minha situação financeira era tão difícil. E eu não tinha como comprar um remédio para ele. E eu sentei com ele na calçada da minha casa, abracei com ele, ele chorava e falava, pai, está doendo muito, pai, está doendo muito. Eu não sabia o que fazer, ele já tinha colocado compressas de pano quente, nada passava, e eu abracei com ele, porque a dor dele passou para mim, de tanto que eu estava assim, estagnado de tristeza, de angústia. Eu falei, pai, passa a dor dele para mim, eu suporto mais. Assim, certamente foi o Deus Pai no momento de cada chicotada que Jesus recebia. Porque se nós, enquanto pais humanos, somos capazes de sofrer desse tanto pelos nossos filhos, imagina o Deus Pai. Imagina então agora, queridos, a alegria dele quando um pecador se arrepende e aceita ele como seu Senhor e Salvador, e ele fala, pai, valeu a pena mais uma vez, mais uma alma se rendeu, mais um para ir para o paraíso, mais um resgatado do pecado. Alegria, por isso diz que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende genuinamente. O presente, a comunhão que o vivente pode ter nós, enquanto servos de Deus. A ceia não é apenas um ritual fúnebre para lembrar de alguém que morreu, é um encontro de alguém que vive, porque Jesus ressuscitou. E ele vive, e ele está presente. E agora que eu caminho para o final, eu quero convidar as nossas diaconisas que se apresente à mesa, para que nós possamos celebrar no formato que Jesus nos ensinou a ceia do Senhor. Nós vamos passar primeiramente o pão. A irmã Kelly, diaconisa desta igreja, vai distribuir o pão logo que a música começar. Mas antes, tem algumas diretrizes da ceia que precisam ser reveladas mais uma vez para nós. Está lá em 1 Coríntios 11, 23, está lá em Mateus capítulo 26 também, mas nós vamos hoje, como eu gosto muito de usar essa passagem, 1 Coríntios 11, versos 23, inicialmente até o 26, nós vamos ler. Eu sempre tenho lido esse texto, mas hoje eu gostaria que a igreja pudesse ler. Parece que a gente lendo, a gente se envolve mais com o texto. Deixa eu só encontrar na minha tradução aqui, irmão.
por favor. Já encontrei. Assim que quiserem ler até o verso 26, por favor, a partir do 23. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois do cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Até que ele venha. Esse até que ele venha, ninguém sabe. Só o Pai. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: daquele dia só meu Pai sabe. É lógico que hoje Cristo já sabe. Ele falou enquanto ele era Jesus homem. Pode ser hoje. Que maravilha. E ao mesmo tempo, que tristeza para aqueles que ainda continuam estagnados, presos naqueles carrapichos. Então, você que é batizado por imersão, está em comunhão com a igreja, você que se sente à vontade para participar da mesa de Jesus, eu vou te pedir que fique de pé. E durante a música, a diaconisa Kelly vai distribuir o pão. Após a distribuição, nós ouviremos uma oração pelo diácono Sivaldo, agradecendo o pão. Aí vamos participar juntos do primeiro elemento, que é o pão. Leva-me além, a todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo Senhor.
sangue. Vou convidar aqui à frente o irmão Sivaldo, diácono desta igreja. Por favor, irmão Sivaldo. Vamos para ele, tá? Por favor, irmão. Vamos agradecer pelo bom pelo irmão Sivaldo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por este culto tão maravilhoso que está sendo realizado aqui na tua santa presença, Senhor. Por este momento agora, Senhor, participar da ceia, Senhor. É uma ordenança que o Senhor deixou, Senhor, para todo que se aceitou como Salvador das nossas vidas. Amém. Perdoa-me, Pai, Senhor, é o que eu te peço e te oro em nome do Senhor. Amém. Agora sim, participemos juntos desse emblema que representa aqui o corpo de Cristo. Nos faz
sentir servido, vamos convidar que a irmã Anísia, a nossa diaconisa, vai estar orando, agradecendo pelo suco, representando o sangue de Cristo. Assim que terminarmos de servir, vamos estar agradecendo e então participaremos juntos. Este suco de uva, então, hoje representando o sangue de Jesus vertido por nós na cruz. Vamos ouvir a oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, participando, Senhor, da mesa. Amém. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminhar cada dia na Tua presença. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue derramado ali na cruz, que o Senhor derramou pelos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e nos ajuda, Pai, a caminhar cada dia mais e mais na Tua presença. Fala, Deus, aos nossos corações. Esta é minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Participemos agora. Podeis assentar. Gostaria de pedir a toda a igreja que neste momento fechasse os seus olhos e em espírito de oração interceda por aqueles que estão aqui dentro e por aqueles que estão cultuando a Deus através do YouTube. Como essa palavra que tem sido pregada aqui de Jesus tem alcançado pessoas em cidades longínquas, Três Marias. Hoje, certamente não será diferente. Então feche seus olhos e em espírito de oração será feito o apelo para aqueles que estão em casa assistindo e para aqueles que estão aqui dentro. Se há alguém aqui essa noite que depois de ouvir a palavra de Deus, não a do pastor Jones, mas a palavra de Jesus, se há alguém aqui em nosso meio que gostaria de hoje receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, gostaria que você fizesse um sinal com a mão para que nós possamos orar pela sua vida. Há alguém aqui? Se tiver alguém aqui afastado do Evangelho e gostaria de reconciliar-se hoje com a igreja, com Deus, também é a sua oportunidade. É só fazer um sinalzinho com a mão e nós estaremos orando pela sua vida também. Você que está em casa, que sentiu o toque de Jesus através do Espírito Santo de Deus, que também decidiu hoje entregar a sua vida a Cristo Jesus, esteja certo de que você será recebido com todas as honras no céu neste momento, para que seu nome também seja escrito no livro da vida. Meu telefone eu vou citar aqui bem devagar, para aqueles que estão com dificuldade de me encontrar através das redes sociais. Você vai ligar neste número e eu vou ter o prazer de falar com você, de orar com você. Se for em Três Marias, eu posso até te fazer uma visita. Mas se for em outras cidades, eu terei o prazer de te encaminhar através da visita de um pastor aí da sua cidade que vai te encontrar, porque nós vamos alinhar pegando o seu endereço para que o pastor, seja onde você estiver, possa te visitar. Então anote aí, estou demorando a falar para dar tempo de você pegar uma caneta, ou se quiser anotar no seu computador, no seu celular. O DDD é 33. 33 é o DDD do meu telefone. O número é uma sequência de 4 noves.
vai colocar 9999. Depois você vai discar 42. E por último, 459. Vou repetir. 33999942 459. Esse telefone está aberto 24 horas por dia. Não importa o dia nem o horário. Terei o maior prazer em atendê-lo, para orar com você. Seja qual for o seu problema que você estiver enfrentando, saiba que não está sozinho. A Igreja de Jesus está a posta. Estamos aqui preparados para te apoiar em oração, caminhar com você, te conduzir até as águas do batismo, quem sabe? Não importa onde você esteja. Que Deus o abençoe nessa noite. Que você tenha de fato esta coragem de pegar o telefone, que seja hoje, que seja amanhã, ligue para mim. Ligue para mim. Quero fazer o meu amigo. Quero colocar no meu mural de oração. Igreja, fique de pé, por favor. Vou dar um anúncio enquanto vocês estão de pé. Irmã Janaí não está presente hoje, mas pediu que a diaconisa avisasse que dia 5, quarta-feira, teremos um culto onde? Há uma reunião. Assim, o exército de mulheres dessa igreja está convidado para uma reunião na quarta-feira, que vai acontecer onde? Lá no Jardim dos Pescadores, na congregação. No grupo, fiquem atentos da MCM, ela vai dar mais informações sobre esta reunião. E eu quero agora, bem rapidinho, dizer para vocês, membros dessa igreja que recebeu aquele envelope específico sobre a construção do templo. Na última assembleia, alguns irmãos vieram, outros não, então vou aqui dizer o que aconteceu nessa assembleia. Foi combinado, está em ata, registrado já, aliás, vai ser registrada, mas está escrito em ata, que nós, durante 36 meses, cada membro vai contribuir com R$41, aqueles que puderem, viu, irmãos? R$41. Por que esse valor? Porque, pelas contas que eu fiz assim, por alto, dentro de 36 meses, teremos em torno de 70 mil. Talvez até mais, se alguém colocar um pouco mais. Lógico, você fica à vontade para colocar o tanto que você quiser. Mas o mínimo seria R$41. Tá? Para que isso? Para que daqui a 3 anos, nós juntarmos com o que nós já temos e quem sabe, com a venda do prédio lá do Beira Rio, juntar todo esse valor para construir o nosso novo templo aqui. É um sonho dessa igreja. E agora é o meu sonho também, é o seu sonho, e creio que é o sonho de Deus também, né? Teremos um templo aqui, um pouco mais confortável, para atender, para receber os irmãos. Então esse envelope vai ser colocado no mesmo gasofilácio dos dízimos e ofertas. Lembrando, irmãos, essa contribuição é uma oferta alçada, não tem nada a ver com o seu dízimo, não. Dízimo é dízimo, né? Agora, é uma oferta alçada para que nós tenhamos recursos financeiros para construir um novo templo aqui. Então, dentro de 3 anos, vamos fazer esse empenho, esse propósito de contribuir com R$41, né? Aqueles que puderem, coloquem no seu envelope, por isso o seu envelope tem o seu nome. Todos os meses a tesoureira vai pegar esses valores e vai te devolver o envelope, ou vai deixar um envelope aqui para que você possa pegá-lo, tá bom? Se tem alguma dúvida, alguém não entendeu, pode perguntar. Alguns irmãos estavam com dúvida a respeito tem um calendáriozinho dentro dos envelopes. Ele é de janeiro a dezembro. Quando for janeiro do ano que vem, nós vamos entregar o outro calendário, tá? De 2027. 2027. O pessoal está perguntando. Sim. Outra dúvida também, sobre datas. Não tem data disponível, é a data que cada um puder dentro daquele mês. É aquele valor, é R$40 por mês. Então a data não importa, seja a data que for melhor para vocês. Tá? O pessoal está perguntando. Não, tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, irmão Joaquim? E se alguém quiser colocar desde janeiro passado
Até chegar lá. Amém? Pode, à vontade. Pode colocar, não tem problema. Então, queridos, assim nós vamos com fé, orando, buscando de Deus os recursos, para que possamos glorificar ainda mais o nome dEle com um prédio mais confortável para adorá-lo, para servi-lo. Os irmãos ficaram mais confortáveis, já imaginou? Um banco aqui todo estofado, ar-condicionado, né? As instalações lá em cima não sei exatamente como vai ser ainda, mas certamente vai ser algo assim maravilhoso, né, e prazeroso. Amém? Agora sim. Ok. Se alguém ficou sem envelope, procura a Kelly no final do culto e ela vai te dar um envelope para você já fazer a sua contribuição. Podemos orar agora? Alguma dúvida aí? Adilson? Pastor, a reunião das mulheres no domingo. Ah, não é quarta, né? Não, é no domingo, às 8 horas. 8 horas no jardim? Aqui. Que domingo? Não é aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Não é quarta e é no jardim. É no domingo, depois da IBD aqui no templo. Certo? Tá, ok. Agora sim, nós vamos orar com o irmão Marcos, encerrando esse culto. Senhor Deus Pai, nossa graça, Deus, que assim o Senhor nos tem abençoado. Agradecemos a Deus que o Senhor nos trouxe aqui hoje, Deus, para poder ouvir a tua palavra, Pai, participar desse culto. Damos graças a Deus pelo que ouvimos, pelo que ouvimos e que hoje. Amém. Que o Senhor Deus possa refletir a Deus em nossas vidas, a Deus, com certeza, que nós possamos colocar em prática, a Deus, o que nós aprendemos também hoje, a Deus, e possamos, a Deus, compartilhar essa mensagem. Amém. Agradecendo ao Senhor por poder, a Deus, rememorar hoje, a Deus, o Senhor fez por nós no dia na cruz, na salvação. Deus, dá-nos uma noite de paz, leve para os nossos lares, guardado e protegido pelo Senhor. Dá-nos semana de paz, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja e com o teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre, a tua igreja diz. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Estamos encerrados por hoje.